Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos retornando aí às nossas aulas de conteúdo de matemática, tá bom? Aula número 8. Agora tem esse título aqui, múltiplos e divisores de um número natural. Usei o símbolo aqui para mostrar para vocês que nós estamos ainda trabalhando com os números naturais, ok? Vamos tentar ver o que é isso daqui, em poucas palavras. Trabalhar com múltiplos e divisores, isso na verdade em matemática representa um casamento perfeito, tá? Vocês vão entender isso mais adiante, porque vocês vão, quando começarem a fazer algumas atividades, vão compreender que um múltiplo de um número também é conhecido pelos seus divisores e vice-versa, tá certo? Hoje a gente vai estar apresentando aqui tanto os múltiplos como divisores, algumas técnicas, mas principalmente nós vamos iniciar com os múltiplos, entendendo aí o que seriam esses múltiplos. Bom, já é conhecido de vocês, no quinto ano você trabalhou com isso, talvez aqui a gente tenha uma simbologia a ser apresentada, mas a palavra múltiplo não é tão estranha para vocês nesse caso. Lembrando que quando a gente trabalha com múltiplos, a gente está falando de quem? Da tabuada, a famosa tabuada. Só que agora, para o sexto ano e continuidade dos estudos de vocês, nós não vamos estar mais usando a palavra tabuada, e sim a gente vai se referir como múltiplos de um número. Então vamos começar aqui, ó. M2 significa os múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, quem é o próximo? 8, 10, 12, 14, 16. Aonde para isso daqui, turma? Bom, não para. O conjunto dos múltiplos de um número é chamado de conjunto infinito, tá? Que tem aquele símbolo aqui, vou colocar aqui no cantinho só para vocês lembrarem, é aquele 8 deitado aqui, ó. Tá vendo? Esse é o símbolo do infinito. Então ele vai para o infinito. Vamos ver outros múltiplos aqui. Múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, é a tabuada do 3. Múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e vai embora. Nessa primeira parte aqui, eu queria que vocês fizessem uma observação. Por exemplo, já sabemos que múltiplos de um número trata-se de um conjunto de uma sequência infinita, cujo símbolo é esse. Nós nem vamos trabalhar com o símbolo, mas sim com a informação infinito, tá? Isso é importante para registrar aí. Outra observação é que todo múltiplo sempre começa por quem? Por zero, porque todo número multiplicado por zero dá zero. Então esse seria o 0 vezes 2, dá zero. Esse seria quem? O 2 vezes 1, dá 2. Esse seria quem? O 2 vezes 2, que dá 4. Esse seria quem? O 3 vezes 2, que dá 6. E assim por diante. Ó. 0 vezes 3 dá 0. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6 e assim por diante. Isso é uma observação importante. Outra coisa é que nós podemos caminhar nessa sequência sempre com uma condição que vocês devem ter já observado, que os múltiplos de 2 caminham de 2 em 2, ou seja, para eu chegar nesse número aqui, eu adicionei 2 ao 0. Para eu chegar no 4, eu adicionei 2 ao 2. Para eu chegar no 6, eu adicionei 2 e assim por diante. Aqui, como eu estou nos múltiplos de 3, então eu vou adicionar quanto aqui? Vai de 3 em 3. Então adicionei 3, adicionei 3, adicionei 3 e assim por diante. Então 9 mais 3, o próximo seria 12. Qual é a vantagem? A vantagem é que se eu der algum número dizendo que esse número ele pertence ou ele é múltiplo de um determinado número natural, então você consegue localizá-lo lá sem precisar fazer a conta. É só você retornar, retroceder ou caminhar para frente. Então, como você caminha para frente? Somando de 3 em 3. Como que você caminha voltando? Subtraindo, operação inversa, tirando 3, tirando 2. Então, se você pegar aqui para frente o número 20, que vai estar na tabuada do 2, se você quiser saber quem é o anterior a 20, você tiraria 2. Então vamos só colocar como exemplo, o 20 vai estar aqui, segue a sequência. Então se você fizer a volta tirando 2, você tem exatamente o anterior, que seria quem?
o 18. E assim por diante. É assim que nós caminhamos nessa tabuada aí, chamado de múltiplos, ok? Uma outra observação importante é que você vai verificar que os múltiplos de 2 só têm números pares. Os múltiplos de 4 também só vão ter números pares, assim como os múltiplos de 6, os múltiplos de 8. Já o múltiplo de 3, observe aqui, ele tem um par, um ímpar, nessa ordem, um par, um ímpar, um par, um ímpar. É sempre assim? Sim, é sempre assim. São características que vocês vão estar descobrindo à medida que vocês vão estar estudando e se aprofundando mais nesse conhecimento de múltiplos. Se você pegar a tabuada dos 5, ou seja, os múltiplos de 5, você também vai observar que tem um par e um ímpar com uma regularidade que todos terminam com 0 e com 5. São observações. Uma outra observação importante é que todo número par está na tabuada do 2, está na tabuada do 4, mas nem todo mundo que está na tabuada do 4, tá certo? Perdão, nem todo mundo que está na tabuada do 2 está na tabuada do 4. Então, se você pegar, por exemplo, aqui, um próximo aqui é 8, o 8 está lá. Mas se você pegar o 10, que é o próximo, o 10 não vai estar aqui. Então, o 10, por ser um número par, está na tabuada do 2. Mas o 10 não está na tabuada do 4. Mas ambos têm números pares na sua sequência de múltiplos, tá? São observações importantes que vocês fariam comigo presencial, né, em sala de aula, e eu estou comentando agora. Uma outra questão aqui que a gente deve recordar é o seguinte, tem muita gente que estudou a tabuada até o 10, correto? Vocês sempre pensaram assim, bom, a tabuada só vai até o 10 porque a professora enchia a lousa até o 10, né? A professora lá do ensino até o 5º ano, outras professoras. Muito bem, agora vocês já descobrem aí, né? Não que ela faria aquilo lá porque era o conteúdo que vocês tinham que aprender até aquela série. Como vocês estão no 6º ano, agora vocês têm que aprofundar esse conhecimento. Então, eu fiz questão de mostrar para vocês que os múltiplos não se limitam apenas até o 10. Então aqui eu coloquei múltiplos de 15 para vocês observarem aqui. Múltiplos de 15. Bom, eu preciso saber a tabuada do 15 decorada, que nem eu fazia do 1 até o 10? Não, agora você sabe que você pode escrever, em vez de escrever tudo em pé, como vocês faziam, vocês vão escrever deitado, dessa maneira, tá certo? Saber que isso vai para o infinito, saber que sempre começa com 0, saber que tem uma regularidade, um padrão de construção, ou seja, qual é o padrão de construção? Nos múltiplos de 15, então, obviamente, vai de 15 em 15. Então, quando eu peguei o 0, que é o primeiro múltiplo, tá certo? E adicionei 15, encontrei o segundo múltiplo, que é 15. Quando eu peguei o 15 e adicionei mais 15, então eu encontrei o 30. E assim por diante. E assim eu vou caminhando nessa história de múltiplos. Olha um outro múltiplo aqui, legal, 120. Olha, aqui é uma dezena, aqui é uma centena, então eu peguei múltiplos de 120. Quantos múltiplos existem? Bom, isso é infinito. Então, notem que aqui são números naturais, isso daqui é a simbologia, tá certo? Esse M maiúsculo é chamado de simbologia oficial, que representa os múltiplos de um número natural, e o número natural em questão, que eu quero aqui, são os múltiplos de 120, ou seja, vai de 120 em 120. Começa com 0, porque 120 vezes 0 dá 0. 120 vezes 1 dá 120. Então você está indo multiplicando. Então aqui você faz vezes 0, aqui você faz vezes 1, aqui você faz vezes 2, mas em vez de você trabalhar com a multiplicação, você pode trabalhar com a adição. Essa aqui é a vantagem de você caminhar nessa sequência. Você vai adicionando 120 em 120. Então, se você pegar aqui, 360 adicionado a 120. Professor, eu tenho que fazer essa conta de cabeça? Claro que não. Você vai pegar naquele famoso cantinho do caderno que vocês já sabem, vão pegar esse número 360 e vão adicionar 120. Ok? Eu estou fazendo aqui, ó. 0 mais 0, 0, 6 mais 2, 8, 3 mais 1, 4. Então, quem é o próximo nessa sequência? O próximo nessa sequência é 480.
e assim por diante. Por quê? Porque caminha de 120 em 120. Muito bem, aqui já tem um exercício aqui que eu gostaria já de, nesse início de trabalho com vocês, já propor essa questão para que vocês já pensem aí como vão responder isso daí. Então tá aqui, ó. Quais são os múltiplos de 22 maiores que 44 e menores que 132? Então aqui é uma questão que cai muito no livro, em atividades que eu vou solicitar, aonde requer aqui a condição de limite, né? Porque por se tratar de uma sequência infinita, nós temos que trabalhar com respostas limitadas entre dois pontos, ou seja, o ponto inicial, o valor inicial, né? E um valor final aqui. O valor inicial seria 44 e 132. Então eu gostaria que vocês pausassem o vídeo agora e tentassem responder a essa questão aí. Pausem o vídeo agora e façam essa questão no caderno. Muito bem, vamos lá, turminha. Quais são os múltiplos de 22? Bom, os múltiplos de 22, vamos começar aqui simbolizando. M22 está aqui, começando com 22 vezes 0 dá 0, 22 vezes 1 dá 22, 22 vezes 2 dá 44, opa, já apareceu um aqui. E aí nós temos soma 22 dá 66, por enquanto está dando de cabeça, né? Soma 22 dá 88, tá certo? Quando você somar 22, então quando você colocar 22 aqui, vai dar 108 mais 2, 110. Quando você somar mais 22 aqui, vai dar 132. Quando você somar mais 22 aqui, vai dar 4, 5, 154. Professor, já tá bom, né? Isso, eu fiz isso para vocês observarem. Então aqui eu comecei a sequência. Agora a gente vai interpretar o problema, tá? A situação diz que eu quero os números maiores que 44, maiores que 44 e menores que 132. Aqui a gente diz em matemática que ele está compreendido entre. Então eu procuro os números que estão compreendidos entre 44 e 132. Uma outra pergunta importante que vocês poderiam ter feito é: vale o 44 e vale o 132? Resposta: não. Quando você pede maiores que, então é acima dele, e menores que é abaixo dele. Então vai ser entre esses dois limites aqui, o inferior e o posterior ou superior, tá certo? Então esses são os limites, eles não valem, não entram na sua resposta, ok? Então aqui, quem seria a minha resposta aqui do meu problema? Então seriam os números 66, 88 e 110, somente estes aí. Então tá aí a resposta do nosso probleminha, da nossa questão, que aparecerá muitas vezes aí em algumas atividades. Então, para que entrasse o 44 e o 132, teria que estar escrito no enunciado maiores e iguais. Maiores e iguais que 44 e menores e iguais que 132. Na verdade está no plural, mas não tem sentido eu falar no plural, que trata-se de um único número. Ok? Muito bem, a parte de múltiplos aqui nós já conceituamos, então vamos adiante, porque nosso título de aula é múltiplos e divisores. Então agora vamos entender como que funciona esse casamento perfeito aí entre múltiplos e divisores. Divisores de um número natural. Eu escolhi o número 6 aqui para fazer uma apresentação para vocês. Notem, quando a gente fala de divisor, a gente automaticamente vai pegar e vai fazer essa divisão tradicional, a divisão da chave, tá certo? E aqui eu já preparei a conta para mostrar para vocês como ficaria, né? Então aqui, olha, isso daqui que está na chave é chamado de, vamos lá, vamos tentar lembrar dos nomes, que isso foi importante, inclusive caiu em avaliação, né, como sentença.
Esse cara aqui, que é o 6, ele tem um nome aqui nesse dispositivo, ele chama dividendo. O cara que vai na chave, que é esse número aqui, chama-se divisor. O resultado dessa conta de divisão, que é o cara que está embaixo da chave, é chamado de quociente. Estou lembrando vocês, tá bom, turminha? E o resultado dessa conta é chamado de... o resultado não, o que sobra é chamado de resto, né? O que sobra. E quando nós temos o resto de uma divisão dando sempre zero, essa divisão é dita exata. Então nós temos todas as divisões exatas aí por 6. Porque então nós, para encontrarmos essas divisões exatas, não são todos os números que seriam aqui divisores, somente esses. Notem, 6 dividido por 1 dá 6, 6 vezes 1, 6 dá 0. 6 dividido por 2, 3 vezes 2, 6 dá 0. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6 dá 0. E 6 dividido por 6 deu 1, 1 vezes 6, 6, para 6, nada. Então, quem são os divisores do 6? Notem que a simbologia agora é esse D maiúsculo de divisores. M maiúsculo é múltiplos, D maiúsculo divisores. Então, quem são os divisores do 6? Notem, esses caras aqui, ó. 1, o 2, o 3 e o 6. Notem que eu usei a palavra e, porque agora trata-se de uma condição finita. Então é finito, finito. Enquanto que aqui trata de uma condição infinita, os divisores tratam de um conjunto finito de números. Então, quantos divisores tem? Somente 4 divisores, ok? Somente 4 divisores. Então, aqui vocês vão observar uma coisa que eu já deixei aqui pronto. Observem que todo número, né? Aqui, olha, você vai ver 6 dividido por 1, por 2, por 3. Quem são esses caras que são os divisores? Eles também vão ser os números naturais cujos seus múltiplos vão aparecer o número 6. Então vamos começar aqui, olha. 6 é dividido por 1, por quê? Porque na tabuada do 1, ou seja, nos múltiplos de 1, o 6 está lá. Ó, observem aqui, o 6 está lá. Então esse é o casamento que vocês têm que observar. O 6 é dividido por 2, por quê? Porque na tabuada do 2, o 6 também vai estar lá. 6 é dividido por 3, por quê? Porque na tabuada do 3, ou seja, nos múltiplos de 3, o 6 está lá. Eu estou circulando para vocês verem. Na tabuada do 6, eu coloquei aqui, porque eu não tinha definido lá em cima. Na tabuada do 6, eu também vou ter o 6. Ok? Então, os divisores de um número também representam que na tabuada desses números, esse número vai estar lá. Ok? Isso daí é um conceito matemático que vocês têm que estar observando, tá? Então, quando vocês colocarem um divisor de um número e desconfiar que esse divisor não é desse número, basta você ir na tabuada dele e verificar, será que na tabuada dele tem esse número? Se não tiver, é porque ele não é divisor. Essa é a primeira condição conceitual. Agora, eu queria estar apresentando para vocês uma técnica, tá certo? Eu costumo chamar de técnica do ganchinho, tá? É uma técnica muito importante porque nós vamos tirar dessa técnica uma relação com a geometria também, que são algumas perguntas que eu costumo fazer. Mas essa técnica funciona da seguinte maneira. Observem aqui que como nós temos um número limitado, todos os divisores, isso é outro conceito, todos os divisores de um número natural sempre vai começar por 1 e vai terminar por ele mesmo. Sempre vai começar por 1 e por ele mesmo. Por quê? Porque nós vamos fazer esse ganchinho aqui com a operação inversa da divisão, que é o produto, ou seja, a multiplicação. Ó, note que 1 vezes 6 dá 6. Tá certo? 1 vezes 6 dá 6. Ok. Depois, esse cara aqui, que é o 6, ele é um número par. Bom, sabemos que todo número par está na tabuada de quem? Do 2. Todo número par está na tabuada do 2. Então você vai pensar, 2 vezes quem? Que daria 3. Essa técnica consiste em vocês observarem o seguinte.
Quando vocês limitam com o número 1 e o próprio número, tá certo? Que sempre vai acontecer, você tem uma faixa de espaço aqui, onde caberiam quais números aqui? Vamos tentar observar? Depois do 1 vem o 2, o 3, o 4 e o 5 antes de chegar no 6, tá? O 2 ligou com o 3, o 4 aqui, você vai observar que o 6 não está na tabuada do 4, então o 4 não entraria e o 5 não entraria. Bom, diante dessa condição, dessas estratégias e do que foi falado, eu queria passar para vocês, aqui eu já preparei um espaço com 2 números aqui, eu queria que vocês pausassem o vídeo agora e tentassem fazer com esse mesmo dispositivo do ganchinho, talvez, né, vamos praticar ele em vez de passar por toda a divisão, mas você fique à vontade aí no seu caderno, né, o importante é que você responda quais são os divisores do 15. Notem que os divisores do 6 foram só 4, então é um número finito, tá? Aqui vocês vão encontrar esse número. Então aqui a pergunta é, quais são os divisores do 15 e quantos são? Ok? Façam isso agora, pausem o vídeo e podem estar executando essas divisões ou a técnica do ganchinho para responder essa pergunta. Muito bem. Vamos lá então? Vamos à resposta? Bom, conforme eu disse para vocês, 1 e ele mesmo, quem que é? O 15. Esse produto aqui dá 15, tá certo? 1 vezes 15 dá 15. Muito bem, 15 é um número ímpar e, portanto, ele não está na tabuada do 2. Mas nós sabemos que 15 dividido por 3 dá 5, então o 3 é divisor dele, porque na tabuada do 3, se você seguir quem é o próximo aqui, ó, 12 mais 3 dá 15, o 15 vai estar lá, então o 3 é divisor dele. Então 3 vezes quanto que daria 15? 3 vezes 5. Notem que quando você fez isso daqui, já com esse segundo número, o 2 não entrou, então se o 2 não entrou porque ele é ímpar, veio o 3 com o 5, você já limitou o seu espaço. Tá vendo como a técnica do ganchinho é eficiente, pessoal? Então olha aqui, ó, você já limitou o espaço. Quem é que entra aqui agora? Só entra o 4 aqui. Mas o 4, peraí, o professor falou que na tabuada do 4 só tem número par, só tem número par, então o 15 não vai estar lá, então o 4 não entra. Então logo os divisores do 15, vamos pôr a resposta aqui, quem são os divisores do 15? O 1, o 3, o 5 e o 15, também são 4 divisores. 4 divisores, ok? Somente 4 divisores, e quem são eles? 1, o 3, o 5 e o 15. Tá certo? Vamos praticar com esse 16, que depois eu vou passar adiante mostrando para vocês a relação que existe na geometria. Façam esse agora, pausem o vídeo e façam os divisores do 16. Muito bem, vamos olhar aqui. O 1 e ele mesmo. Ó que bacana, 1 e ele mesmo, porque 1 vezes 16 dá 16, ok? 1 e 16 dá 16. Bom, 16 é par. Bom, então ele está na tabuada do 2. Então 2 vezes quem que dá o 16? 2 vezes 8. Então 2 vezes 8 dá 16. Notem que agora você tem um espaço de 2 até 8 para preencher com os números que estão aqui. Quem são os próximos? O 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Então agora você só tem que ver qual desses vai estar aqui nesse espaço. Não ficou legal essa técnica? Essa técnica é muito bacana. Bom, 16 nós já sabemos que não é divisível por 3, mas ele é divisível por 4, né? Na tabuada do 4 nós sabemos que tem o 16. Exatamente aqui, ó, o próximo depois do 12, somando 4, dá 16, tá certo? Então, 4 vai ligar com quem, gente? Bom, 4 vai ligar com ele mesmo. Olha que importante, 4 vai ligar com ele mesmo. Professor, eu não poderia pôr um outro 4 aqui? Não, porque senão você ia confundir, tá certo? O 4, ele liga com ele mesmo. Então, nós temos aqui, quem são os divisores? A resposta aqui será o 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. Quantos divisores nós temos aqui, então? Quantos divisores são aqui? 1, 2, 3, 4, 5 divisores. 5
divisores. Muito bem, 5 divisores nós temos o 16 aqui, são esses daqui com a técnica do ganchinho. Notem que depois do 4 vem o 5, o 6 e o 7. Ó, do 4 para o 8, esse espaço só entra o 5, 6, 7 e 8. E nós sabemos que nem na tabuada do 5, nem do 6 e nem do 7 vai estar o 16. Logo, os divisores do 16 são só esses aqui. Agora eu quero que vocês observem uma relação muito importante que eu coloquei aqui. Eu vou trazer aqui para vocês verem aqui, olha. Notem que esse ganchinho aqui, que eu fiz aqui, esse ganchinho aqui, né? Vocês notem que tem dois ganchinhos, o 1 com o 15 e o 3 com o 5. Notem então que isso daqui representam, na geometria, também tem uma ligação forte com a área representada aqui que eu coloquei por esses quadradinhos. Eu peguei a folha quadriculada que já é conhecida de vocês. Professor, é legal trabalhar com área no papel quadriculado? Sim, é bem importante, porque você tem uma visão muito privilegiada a respeito desse conhecimento de geometria de área de figura. Então notem que esse ganchinho aqui, ele está representado pela área de um retângulo de 1 por 15, de 1 por 15. Então a área aqui é 1 por 15, 1 vezes 15, 15. O outro retângulo que vocês veem aqui é formado pela área de 3 por 5. Então é retângulo que tem 3 por 5, tá? Então aqui nós temos também 15 quadradinhos. Temos 15 quadradinhos aqui e 15 quadradinhos aqui também. Notem que para os divisores de 15, como nós temos apenas dois ganchinhos, nós temos apenas duas representações geométricas, que no caso são dois retângulos. Vamos para os divisores do 16. Observem aqui que quando nós fizemos os divisores do 16, vocês observaram aqui que deu quantos ganchinhos? 1, 2, 3 ganchinhos, correto, turminha? 1, 2, 3 ganchinhos. Então aqui, olha aqui para a gente ver. O primeiro ganchinho é 1 com 16, então é um retângulo de 1 por 16. Tem 16 de área aqui. Então vamos escrever aqui, ó, área igual a 16, tá? Eu vou preencher nesse, não preenchi no outro, só comentei. Então a área aqui é 16, 1 por 16, que é esse ganchinho aqui. Qual é a outra área que a gente vai ver? É a área do outro ganchinho que leva em 2 por 8, ó, 2 vezes 8, 16. Então eu coloquei ele aqui nesse canto aqui para vocês observarem a outra área. Então, ó, 2 por 8, então tem 16 de área. Então aqui nós temos também a área 16, só que agora com essa configuração de um retângulo 2 por 8. E aqui a última área, portanto nós temos somente 3 ganchinhos, então cada ganchinho representa uma área. Esse terceiro e último ganchinho é o 4 ligando no 4. Bom, o 4 ligando no 4, adivinhe, é um quadrado. Então eu tenho dois retângulos como área 16 e um quadrado de 4 por 4. Então esse quadrado é o famoso chamado QP. Lembra disso? Quadrado perfeito. Então por quê? Porque o número 16 ele é um quadrado perfeito. Ah, legal, professor. Então eu posso dizer que o 15 é um número retangular? Sim. Por que o 15 é um número retangular? Porque na sua produção geométrica, ele só produz figuras com áreas retangulares. Já o 16 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque na sua representação geométrica, ele produz dois retângulos de área 16, 1 por 16 e 2 por 8, e um quadrado perfeito de 4 por 4. Basta ele ter uma figura quadrada na sua representação, ele é conhecido como um quadrado perfeito. Tá certo, turminha? Então, nossa aula de múltiplos e divisores, contextualizada, inclusive, fecha por aqui, tá certo? Então essas são as observações que eu gostaria que vocês tivessem feito. Anotem no caderno aí e aguardem orientações aí naquele nosso arquivo, onde eu vou estar solicitando atividades tanto do caderno quanto do livro de vocês, tá bom? Até a próxima então, turma!